Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade à minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou expondo o capítulo 9. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos dos capítulos do Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até o capítulo 9. São mais de 30 vídeos. Inclusive, eu vou deixar no card acima a playlist deste Evangelho. E vamos lá. Está aí na tela. Os samaritanos não recebem a Jesus. Provavelmente no próximo vídeo estarei encerrando o capítulo 9. O capítulo 9 tem muitos versículos, é enorme. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Provavelmente, Jesus estava na região da Galileia, porque para passar no território dos samaritanos, indo em direção a Jerusalém, ele deveria estar ali na região da Galileia, pois o território dos samaritanos ele ficava ali entre Jerusalém, a região da Judéia ali, e a região da Galileia. E o interessante é que os samaritanos, eles eram um povo que já habitava ali a região da Samaria. Os samaritanos, eles são originários da mistura de judeus com outros povos por ocasião do cativeiro. Não cativeiro, na verdade as 10 tribos do norte, elas foram levadas para a Síria e de lá nunca mais voltaram. Então, eles não ficaram no cativeiro, eles foram para lá e ficaram lá, eles não voltaram, melhor dizendo, eles não voltaram do cativeiro. Eles foram para o cativeiro e lá ficaram. Diferentemente, aconteceu com a tribo de Judá, que habitava ali, na região ali de Jerusalém. Eles foram levados para Judá e Benjamim, são as 2 tribos. Eles foram levados para a Babilônia, ficaram lá 70 anos e depois eles retornaram, reconstruíram Jerusalém e reconstruíram o templo. Mas as 10 tribos do norte, que a maioria deles estavam ali na região da Galileia, região da Samaria, eles não voltaram. Ficaram poucos judeus ali e esses judeus se misturaram com os povos que a Síria trouxe para aquela região. Então, por isso que eles eram assim um povo misturado. Eles não conseguiam comprovar a sua árvore genealógica. Então, parece que tinha um meio atrito entre os samaritanos e os judeus. Não sei se foi o caso aqui desses samaritanos, até porque em outra passagem que está lá no Evangelho de João, quando Jesus ele tem um encontro com uma samaritana, ele vai para a aldeia de Sicar e ali ele fica 2 dias pregando o Evangelho. O povo ali da cidade, dessa pequena vilarejo, recebeu eles de muito bom grado. Mas não foi o caso desse aqui. Esse aqui, pode ver que provavelmente Jesus estava na região da Galileia. E ele estava indo aqui, ó. E aconteceu que completaram os dias
em que devia ser assunto ao céu. Então, interessante que o tempo de Jesus aqui na terra estava determinado, ele tinha um certo tempo de estar aqui. Ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, aí manifestou no semblante, o semblante aí é prosópon. Prosópon é um substantivo que dizer face, semblante, face, expressão. Então a sua expressão, ela denotava intrépida resolução. Alguém que está ali decidido realmente a ir para Jerusalém. E ele enviou mensageiros, ângelos, um embaixador, que o antecedesse, que fosse diante. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada. Então a caminhada era longa e eles não fizeram tudo em um dia. Então eles resolveram parar ali numa aldeia de samaritanos. Pousada aí a palavra grega, deixa eu ver aqui. Interessante que no original grego, eles não têm aqui, não tem um significado definitivo, que é essa palavra aqui, ó, eutomasai, essa palavra grega aqui. Ela significa tornar pronto, preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto, preparar as mentes, preparar lugar. Então, provavelmente por isso que eles colocaram pousada, preparar lugar. E aí, 53 diz o seguinte: mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, parece que, então, analisando o contexto, os samaritanos eles não gostavam muito dos judeus, não. E talvez nem por causa das festas que tinha em Jerusalém. Sabe por quê? Lembra da mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João? Ele falou assim: olha, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Os samaritanos dizem que tem que adorar aqui. Mas e aí? Onde é que é o lugar de adoração? Parece que para os samaritanos eram proibidos ir a Jerusalém adorar a Deus no templo. Então por isso que tinha esse desconforto aí entre judeus e samaritanos. Porque quem estava indo a Jerusalém, provavelmente era uma pessoa que era um judeu, ou um prosélito, um admirador do judeu, um prosélito, ou o próprio judeu que estava indo para adorar. E que não era um samaritano, porque os samaritanos eles deveriam adorar ali na região da Samaria. Só você ler lá no capítulo 4 do Evangelho de João. E quando eles viram, Jesus disse: pô, esse povo aqui está indo para Jerusalém. Olha aqui, porque o aspecto é prosópon, ou seja, a expressão, a mesma palavra que está lá na expressão de que ele decisivamente ia para Jerusalém. E o termo grego aqui é o mesmo substantivo, prosópon, que é a expressão facial dele denotava de que alguém estava aí decidido a ir para Jerusalém. Vendo isto, então eles não receberam nem Jesus e nem os seus discípulos, não receberam nenhum deles. Houve recusa por parte dos samaritanos nesta aldeia aqui, que nós não sabemos. A Bíblia não cita qual a aldeia de samaritanos que recusaram aceitar Jesus. Jesus deveria pernoitar ali, passaram a noite ali, no dia seguinte cedo, com certeza ele seguiria a viagem, mas eles não quiseram. E aí, olha aí, vendo isto, os discípulos, Tiago e João, os dois irmãos,
Eles eram filhos de Zebedeu. Tiago e João eram apóstolos de Jesus, filhos de Zebedeu, companheiros de pescaria de André e Pedro. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles estavam querendo repetir a mesma cena do profeta Elias, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E a cena se repete também no versículo 12. Foi mais um grupo de 50 e novamente fogo desceu do céu e consumiu aqueles homens. E provavelmente esses dois homens aí, bons judeus, conheciam muito bem a palavra do Senhor, sabiam desta passagem que está lá em 2 Reis. Eles queriam repetir o mesmo feito. Só que, olha o que Jesus vai dizer para eles. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Eles receberam uma reprimenda de Jesus, porque o termo aqui epitimal, o verbo, é uma reprimenda. Epitimal é repreender, admoestar, reprovar, censurar severamente, é o termo grego. Eles, olha, eles foram censurados severamente pelo Senhor Jesus. Jesus não passava a mão na cabeça, não. Quando era necessário, Jesus, ele repreendia mesmo. Dava a penalidade merecida. Está aí, do lado direito aí a palavra epitimal. Olha aí, acusar, repreender, demonstrar, tudo isso aí. Interessante. Sabe por quê? Aí Jesus no versículo seguinte vai dizer: Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Interessante. Jesus, ele não veio para destruir as almas dos homens. Lá em João 3,17, é um verso bastante conhecido. Esse verso está depois o texto áureo da Bíblia. Eu considero um texto áureo da Bíblia, em que João, registrando as palavras de Jesus, ele diz desta maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E logo em seguida, no versículo 17, vem a seguinte fala de Jesus: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio destruir as vidas, ele não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Esse é o detalhe. O mundo já está condenado. Vamos ler mais lá em João 3. Quem nele crê não está julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual que é o julgamento? O julgamento também está lá. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque
porque as suas obras eram más. Interessante. Então Jesus ele não veio destruir os homens. Na verdade, Jesus veio salvar o homem que já está perdido, condenado, sentenciado. Jesus veio dar a sua vida no lugar deste homem perdido. Agora, quando o homem também não dá crédito à palavra de Deus, vira as costas para o Evangelho de Cristo, olha o que diz o versículo 36 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, Jesus é aquele que veio para oferecer salvação ao homem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus, ela está sobre aqueles homens que querem seguir a sua vida totalmente apartada da palavra de Deus. Olha aí. O que todavia se mantém rebelde, o termo rebelde lá, deixa eu ver aqui, eu estou noutra Bíblia aqui. Rebelde é recusar, negar a fé. Ou seja, todavia aquele que nega aceitar a Cristo como Salvador, a ira de Deus, ele não verá a vida, não verá a vida. Porque, de acordo com a palavra de Deus, a vida perfeita é aquela que nós temos com Jesus. A autêntica vida é aquela que nós temos com Cristo. E você, se você não tem Cristo, você não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Ira aqui é uma punição imposta sobre alguém. Tem outro verso ainda que está lá em João 12:17. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus não veio para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado, condenado e sentenciado. Para quê? Julgar algo que já está julgado? Não faz sentido. Jesus não veio condenar, não veio julgar o mundo. Ele veio para salvar. Aqui o homem neste mundo, ele está como aquela pessoa que está afogando, está ali necessitando de uma corda, de uma boia a ser lançada no lago e ela se apossar desta corda, desta boia e escapar da morte. É isso que está acontecendo com esse mundo. Então hoje o homem hoje, ele não é mais condenado pelos seus pecados, porque pelos seus pecados ele já foi julgado e condenado. Hoje o homem, ele é condenado pelo perdão de Jesus que ele deixou de receber em sua vida. Então hoje o homem, ele vai ser condenado nos dias em que nós estamos vivendo, que é o dia que se chama hoje, que nós estamos no período da graça de Cristo, em que Jesus morreu, deu sua vida e morreu em nosso lugar, sendo nossos pecadores. Hoje, nos dias atuais, todos aqueles que morrem, eles que morrem sem Cristo Jesus e vão para o inferno, eles estão sendo condenados não pelos pecados que praticaram, mas eles estão sendo condenados, ou seja, já foram condenados, estão lhe sendo transferidos para o inferno, não por aquilo que praticaram, mas pelo perdão que eles deixaram de receber. Eles não quiseram receber o perdão de Jesus, por isso serão lançados no inferno. Porque Jesus veio e deu sua vida, ele fez o seu trabalho, mas as pessoas não quiseram. Pois bem, eu fiz aí o encerramento, mas não é um encerramento. Eu ainda quero dizer o seguinte, que no próximo vídeo estarei falando sobre o preço do discipulado.
preço do discipulado, e provavelmente estarei encerrando o capítulo 9 do Evangelho de Lucas e depois entrando no capítulo 10 deste mesmo Evangelho. Então não deixe de assistir os demais vídeos que eu tenho a respeito deste Evangelho de Lucas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.